grande parceiro de todos. Natural de Novo Hamburgo, ele é filho do seu Nelson e da dona Araci. Casado com a Gelcira, é pai do José Renato, da Luciana e do Vitor. Foi vereador de Novo Hamburgo por 6 mandatos e 2 vezes presidente da Câmara. Sempre focado no bem-estar dos cidadãos, continua lutando para que nossa cidade siga no caminho do crescimento. Hoje teremos uma conversa de peso com Renato José de Oliveira, o gaúcho, né? Isso aí. Grande prazer te receber, Renato, nossa conversa de peso. A gente se conhece há bastante tempo, mas as pessoas de Novo Hamburgo talvez não saibam dessa trajetória e, sobretudo, porque começou lá eu não era nem nascido ainda, 1972. Isso aí. 32 anos vereador em Novo Hamburgo. Como é que começou essa história e essa vontade, essa vocação para ser um parceiro de todos? Olha, a história é bem gozada em termos de como conseguir entrar na política. Eu tinha intenção, assim, quando vinha o Brizola, chegou a vir o Brizola para o Novo Hamburgo, eu cheguei a assistir um comício dele ali no Triângulo, né? Então, não sei, e como eu estudei no Senai, e fiz uma amizade grande. Depois eu saí do Senai, em vez de continuar minha profissão de torneiro mecânico, eu fui para a burocracia, né? Daí meu pai se aposentou da minha mãe, eu fui embora com a minha mãe um tempo, lá para Porto Alegre, ela resolveu ir embora para São Paulo com meu outro irmão, e eu resolvi ficar. Eu fui morar sozinho em Porto Alegre. Daí, em domingos, eu vinha visitar meu pai, né? E assim foi, né? Eu gostava de jogar bola, né? Eu era metido goleiro, né? Só que nesse tempo todo eu fui crescendo, fui desenvolvendo, fui trabalhar no escritório de contabilidade do Losada, no office boy, depois eu fui para o Adams. E lá no Adams eu fui trabalhar, comecei do zero, né? Do zero, comecei a cuidar dos pedidos. Eu controlo, tinha de um livro ali, era controlar toda a produção, aonde é que estava o pedido, para não deixar atrasar, sair tudo junto, não ficar uma parte no corte, depois ir para a costura. Isso foi, eu nem sei ali, daí foi indo, e eu fui me desenvolvendo e fui servir. Então me perguntavam para mim sempre, tu vai servir? Não vai servir? Porque na época o pessoal demitia funcionário, né? E daí eu disse, não, tá, mas eu já sabia que eu ia servir. Quando eu vi, eu só disse no dia, estou indo no quartel. Daí eles não puderam, fiquei vinculado ao Adams. Certo. Mesmo contando tempo, contava tempo por causa do tempo. Não contava e eles não precisavam pagar salário. Isso aí. E daí saí, fui do quartel, e lá tinha curso de cabo e tal. Fui para a tesouraria, eu batia muito bem a máquina, né? Escrever, assim foi. Né? E depois voltei. Dei baixa e voltei para o Adams. E lá, ali eu comecei a crescer, né? O chefe do escritório era o Capilé, não sei se eu conheci ele. Não recordo. É aqui dos Riegel, Rui Riegel, né? Foi ele que construiu a prefeitura de Novo Hamburgo, do Ayrton. Daí foi indo, eu fui crescendo, fui faturista, depois comecei a ajudar no departamento pessoal, com um pouco comecei a ser tesoureiro da empresa. Trabalhava, tinha 400 funcionários, daí pagava funcionário por semana, então era uma dificuldade. Chegava no fim da semana, fazia folha de pagamento, batia folha, batia os envelopes, tudo é bem diferente. E daí não contar, às vezes pegava um colega meu para conferir e na hora não fechava. Era raro, não fechava às vezes, eu tinha que fazer tudo de novo, aí o pessoal esperando para receber o pagamento. Assim. E depois eu acabei saindo do Amapá, do Adams, depois de muitos anos fui para o Amapá. E lá começou a história da polícia gozada, começou lá. Eu fui para assumir o setor de cobrança do Amapá. E eu fiquei em trânsito. Estamos falando de 2 potências do calçado Novo Hamburgo aí, né? Trânsito. Mas ficava em trânsito e a pessoa não saía, que era o Cabral, o seu Cabral, né? O Sr. João Oliveira era um dos diretores, né? O Adão Cláudio cuidava da produção lá. E foi indo. Aí chegou um ponto que
chegou um dia, chegou o Emir Lucas de Mello. E eu estava casualmente para falar com a Albina. A Albina era presidente do MDB. Né? Aí chegou e disse assim para a Albina: eu tenho dificuldade de arrumar pessoas. Mas eu disse assim uma palavra bem assim, do lado, assim, mas bota meu nome que feio eu não faço. Isso eu disse. Mas sempre atenção. Sempre atenção. E eles botaram meu nome. Mas daí, como eu disputava campeonato da base e tal, eu não fui nem na convenção. Tinha o famoso Café Paulo lá naquela época. Lá. Eu encontrei o falecido Rogério Martins, que foi candidato a vereador comigo na época. Encontrei lá e perguntei: vem cá, qual é o meu número que eu peguei? 22, 26. Então eu ganhei a eleição já. Eles ficaram me olhando assim, né? É que o meu número de sorte era o 6, né? 2, 2, 2, 6, 6, né? E ficou. Daí eu voltei, continuei trabalhando no Amapá. Daí surgiu um colega meu que eu dizia, como eu era casado já, eu tive que ganhar uma renda melhor, crescer, né? Para manter, né? Daí foi, um colega meu foi: ô Renato, o Silvio elaborei comigo, os times ali, ele disse assim: surgiu uma vaga lá no Momberg, departamento Porto Momberg, lá na Vila Dias. Lá, mas tu tem que começar segunda. Isso era uma quinta-feira para começar. Porque o cara saiu, o negócio todo e tal, na segunda-feira. Falei com a Vila. Bicuda era, eu chamava de Bicuda, é o Luiz Bicuda, né? Ele era o chefe do quando o pessoal não queria me dar a liberação do fundo de garantia, era poucos meses, não tinha nem um ano ainda. Né? E a Vila assim: não, pode dar para ele. Eu saí sexta, segunda eu comecei no Momberg. Tá? Daí veio o seu Carlos Momberg, sobrinho, tudo tem nome de rua, já que eu homenageei depois dessa passagem toda de falecimento aí, né? Essa minha amiga de vereador. E daí eu coloquei, botei, eu não parava, sabe? Era carteira, sim, mas para isso, uma coisa gozada que aconteceu, que não tenho a mentir, eu não tinha 2 dias no Momberg, o seu João chegou no Amapá, perguntei: o Renato, saiu, um negócio, não sei o que, sabe? Chama ele. Daí eu estava, por exemplo, ganhando 1.000, você ganha 1.000, me ofereceu 1.200. Né? Daí o Sigfrid Momberg chamou e disse assim: quanto é que você ofereceu? 1.400. Eu estava ganhando igual quase do chefe de escritório. Nós estamos falando de uma época onde o vereador não ganhava salário, né? Isso aí. Dependia de trabalhar para ter sustento. Mas isso aí eu não era ainda vereador. Né? Daí o que aconteceu? Mas já no processo eleitoral, né? Sim, no processo eleitoral. Daí eu estava lá e tal, e acabei ficando no Momberg, certo? E a minha eleição daí começou com, era o Santana, com aquele... Bahia com Santana? Não, isso. Foi o candidato a prefeito. O outro foi o Copete e o outro foi o Velho Gres, que era presidente dos atiradores, dono da Piragi, foi assim. E eu fiquei no grupo do Piragi dele. Eu não sabia falar, tribuna não ia. Eu ia fazer os bairros aí e tal. Eu não me esqueço, às vezes, quando eu conto, tem um pastor: não, eu já estou eleito. Falecido Barbeiro Brizola, não, eu já estou eleito, isso aqui. Me apresentou no Guarani lá e o pessoal era conhecido, meu também. Sim, mas bota no Renato aí, o Gaúcho, né? Você é Gaúcho, né? Eu me elegi, não se elegeu. Né? Então, isso é uma das histórias assim, bem curta, mas. E daí eu acabei ficando 8 anos no Momberg. Né? E lá, por incrível que pareça, no segundo mandato eu ainda estava no Momberg. E lá eu tinha 3 carros, não 13 carros trabalhando para mim, um só que era do Nelson Litz, depois essa de Manassés Goulart. Porque na época era a lista tríplice, né? Manassés, eu era de Manassés. Tinha 3. E o que aconteceu? Eu festejei antes de abrir as urnas. Nunca. Festejei o grupo nosso, né? Lá no já era outro eleitorado, sabe? Saí do Guarani, morava no Guarani, mas eu saí porque o lançamento do NID, o NID usaram muito deficiência, tá?
saí do Guarani e fui lá para Rondônia, jogar lá no Coloradinho, também tinha um grupo grande. Então, é assim, mais ou menos, né? E assim começou, né? Em 72, esse mandato durou 6 anos, porque lá fizeram, saiu uma lei para se juntar todas as fazer eleição geral. De eleição geral, como até hoje querem fazer agora, né? Eu fiquei até 82, depois 82 de novo para voltar de novo, para voltar normal, 2 eleições, né? Prefeito e depois para deputado. Então foi uma época bem e a Várzea, de certa forma, foi grande parte do teu eleitorado muito tempo, né? Porque sempre te envolveu muito com os campeonatos. Sim, eu era ligado muito no esporte, sabe? Uma das melhores coisas que tem de fazer, na verdade, é no esporte, principalmente futebol de campo. Então eu era muito conhecido, eu jogava futebol de salão, jogava isso. Mas eu mantinha sempre a política junto, mas eu não olhava aquela como política partidária, assim, porque eu nunca precisei, sabe? Nunca tive, graças a Deus, nunca precisei. Eu tinha um escritório de representação de artigo esportivo, então eu vinculava tudo no trabalho eu vendia, eu fui sócio numa Maria Dacho, eu 30%, o Caio 30% e o Davi 30%, eu 10%, e eu era o responsável de venda lá dentro. Então eu botava pedido lá em troca que eu ganhava a comissão, eu trocava por camiseta, tudo estava cheio de camiseta. O pessoal usava minhas camisetas não sabia quem eu era mesmo, né? Mas eram depois pessoas que reconheciam essa tua sim, aproximação, esse retorno. Porque nesse meio tempo fez muitos projetos, fiz muito projeto bom, né? Um deles aí, surgiu hoje projetos aí no RH, sobre o cigarro. Eu fui um dos causadores que hoje o país está só com 11% de fumante. Hoje é 11%. Uma discussão começou lá nos anos 70. Lá, mais um pouco. Eu sei que o Bifão brigou comigo, eu entrei com uma lei, 50% dos estabelecimentos de restaurante no Novo Hamburgo tem que ter um espaço para não fumante, é o inverso do fumante. Hoje é o contrário, né? Hoje não pode me fumar. Aí o Renato Bifão falou comigo, os outros falaram, não, porque não sei, vai me prejudicar. Desculpa, vai me prejudicar, que não gostou, né? Hoje não, hoje tudo diferente. Sem dúvida. Essa história que tu tem para contar, essa e outras histórias que tu tem para contar, fazem parte de uma trajetória de 32 anos de vida pública com um mandato eletivo. Mas a gente está falando de uma vida pública bem mais ampla do que isso, né? Que momentos que não foram tão bons assim na política, Renato? Bons na política, depende do... Que momento que tu pensou assim, isso não vale a pena fazer isso? Coisa gozada. Tu viu muita coisa, tem muita coisa que tu pode contar, tem muita coisa que talvez tu vai escrever um livro um dia para contar, tem muita coisa que nunca ninguém vai saber, tenho certeza disso. O que tu pode dizer pra gente que foram situações que tu viu e que tu disse assim, não queria estar aqui nesse momento? Olha, vários aspectos. O lado pessoal dos políticos, de alguns políticos que eu passei nessa época, né? Até 97, 96 foi uma situação. Tá? 97 para cá foi outra situação. Mudou muito reformou, entrou muitos vereadores novos, de 97 para cá, e muitas coisas que aconteceram dentro da Câmara no sentido de pelo lado pessoal, sabe? E muitas coisas eu disse assim, se um dia falar de mim, pode falar que eu tenho a resposta. Eu vou dizer a verdade como é que é. Entende? Então eu não tinha medo de situações. Porque o início da política foi gozado, era gozado. Fim de ano nós dávamos brinde. Eu dava brinde para os caras da imprensa. Hoje não pode dar. Hoje é outra situação, porque a política hoje tem muita gente que não entra mais na política por isso. Os jovens não fizeram esse levantamento todo de contestação, mas não foram fazer título, não entraram para dentro dos partidos. Eu sempre falei isso. Entra para dentro dos partidos para criar novas lideranças, entende? E isso que nós precisamos.
Daí termina, uma parte termina, corta o mal pela raiz dentro do partido mesmo. Isso não tem muito a ver, esse período que está falando aí de 96, não tem muito a ver com a situação de Novo Hamburgo? Para Novo Hamburgo que viveu o auge do calçado e para Novo Hamburgo que viveu a margem da economia nos últimos 20 anos? São histórias que, às vezes, tu pegar o Miguel Schmitz, falar com ele teve um projeto amplo de criar o parque industrial, certo? Ele foi o causador da criação do parque industrial e não passou na Câmara, certo? Por quê? Pela pressão de Lomba Grande, naquela época, os colonos, as pessoas lá que moram lá, que não queriam, tá? Isso. Nós temos 216 ou 166 quilômetros quadrados em Lomba Grande. Mas cabe 3 Novo Hamburgo dentro de Lomba Grande. Tá? Se nós tivéssemos criado o parque industrial em Lomba Grande, nós seríamos outros. Novo Hamburgo não foi uma cidade planejada. Se tu olhar bem, tem tanta coisa. Se tu vai para Canoas, tem acho que uns 50 becos, ruas que não estão abertas, entende? Então, isso criou assim, 76, daí veio o seu Nelson Ritz, né? 72, o Miguel o Nelson Ritz, daí pegou a cidade de uma maneira, tá? E que foi um prefeito íntegro, rígido, militar, né? Foi militar, brigadiano, fechado. Só que ele foi na onda da época asfaltado. O centro não podia asfaltar. Aí faltou a oposição, faltou a sociedade brigar, sabe? Hoje, numa tribuna, não sei qual é o ano que foi, eu disse assim, ainda o povo vai pedir para tirar asfalto. Vai pedir para tirar um asfalto. Eu me lembro de uma discussão sobre o asfaltamento da 1º de março, que tinha uma recapagem muito bonita ali, uma pedra, acho que... Sim, mas o carnaval, daí começou o problema do carnaval, que não podia desfilar uma vez por ano no centro da cidade. Isso tudo aconteceu, tudo a gente viu, né? Então são coisas assim que, mas porque o fulano fez, eu tenho que continuar. Não, o Atalib continuou fazendo muita coisa. O Atalib teve um dom de escolher o Salé, pessoa íntegra com a educação. E isso não resta dúvida. Vamos falar dessa história e outras histórias, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Renato de Oliveira, o Gaúcho.